galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar da Marco Polo, líder nacional na fabricação de carrocerias para ônibus, que atua também na fabricação de micro-ônibus e também outros componentes automotivos. Antes, gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Então, em relação à empresa, ela foi fundada em 1949 em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e veio abrir capital somente em 1978. Ela fabrica principalmente carrocerias de ônibus e, através de novas aquisições que ocorreram há alguns anos, ela fabrica micro-ônibus e também componentes diversos para o setor automotivo. Exporta para mais de 100 países e também possui unidades, né? Ela controla unidades produtoras na África do Sul, Austrália, China e México. Ela oferece soluções financeiras através do Banco Moneo, tanto para fornecedores como também para clientes compradores dos seus produtos, aqui no caso principalmente carrocerias de ônibus. Ela vem aí num processo de crescimento via aquisições desde a sua fundação. A compra mais recente aí, de alta relevância, foi da Neobus e também há mais tempo da Volare, que é produtora de micro-ônibus no Brasil. Pontos positivos, então, diversificação de mercados. Como eu falei, a empresa acaba exportando para diversos países, tem unidades produtoras fora do Brasil, né, 4 para ser mais preciso. Também adquiriu já há algum tempo aí participação em uma empresa que fabrica ônibus urbanos nos Estados Unidos e no Canadá. Então a empresa acaba tendo uma diversificação de mercados, embora a sua concentração ainda seja muito alta no mercado interno, no Brasil. O Brasil corresponde aí em torno a 60% do que é produzido pela Marco Polo, mas não deixa de ser um fator interessante aqui, principalmente porque a empresa está inserida num segmento altamente cíclico. Em relação à sua estrutura verticalizada, ela é parcialmente verticalizada. A empresa, inclusive, possui coligadas que fabricam ar-condicionado e espumas utilizadas no processo produtivo. Ela também fabrica internamente poltronas e peças diversas da estrutura, mas ela utiliza o chassi fornecido pelos clientes para inserir a carroceria e também compra de fornecedores alumínio e chapas de aço. Então, a empresa tem uma estrutura parcialmente verticalizada, o que não deixa de ser um ponto positivo, até porque ela consegue realizar um planejamento de todo o processo produtivo e adquire um maior know-how no que diz respeito à fabricação de carrocerias. Ela apresentou um ganho de market share desde 2014, um crescimento constante ano a ano. Em 2014 ela tinha uma participação de mercado em torno ali de 44%, veio ganhando terreno aí, chegando a 56% no final de 2018, tendo inclusive ganho uma fatia aí da segunda colocada, que apresentou queda na passagem de 2017 para 2018, no caso aqui a Caio Induscar, que é a segunda maior empresa do segmento. Um quarto aqui, então, histórico de aquisições. A empresa tem aquisições fora do Brasil, aquisições relevantes, e também teve aquisições aqui dentro aqui no mercado interno, né? Como eu falei, a Neobus e também a Volare são aquisições relevantes. Então a empresa consegue aqui aumentar a sua participação de mercado através dessas aquisições e principalmente a empresa tem uma expertise em fusões e aquisições, o que permite ela aqui para os próximos anos, para as próximas movimentações aí, ela tem maior facilidade de crescer via novas aquisições do que empresas que não têm experiência nesse sentido. Então, por último, ela apresenta, né, o segmento, um crescimento de produção de ônibus. A gente viu recentemente que veículos leves apresentam uma volatilidade maior, né, uma variação maior no que diz respeito à produção, até o impacto da situação econômica da Argentina, que absorve boa parte do que é produzido no Brasil, mas realmente o segmento de ônibus apresenta um crescimento mais linear do que veículos leves, principalmente. Caminhões também apresentam um crescimento relevante aí nos últimos períodos, mas não deixa de ser um ponto positivo. A gente viu que ônibus urbanos apresentaram um crescimento forte aí no primeiro trimestre de 58% e
micro-ônibus de 45,8%. Então, aqui dados bem importantes no que diz respeito ao crescimento da produção aqui no setor. Pontos negativos: risco de concessão de empréstimos. A empresa, através da sua controlada Moneo, que é um banco, a empresa oferece crédito aos seus clientes e, como seus produtos têm um valor relevante, a empresa então está aí exposta a riscos de crédito. Segmento altamente cíclico, como todo o setor automotivo, é altamente correlacionado com questões macroeconômicas, principalmente no que diz respeito à concessão de crédito, né, disponibilidade de crédito e também a taxa de juros, entre outras questões, como é o caso de confiança de empresários, confiança de consumidores, enfim, a empresa está inserida então num segmento altamente cíclico. Por último aqui, avanço de outros modelos de transporte. A gente vê um crescimento aí de aplicativos de transporte, como é o caso de Uber e Cabify, e acaba impactando principalmente na parte de transporte urbano, né? Principalmente no que diz respeito ao transporte em distâncias mais reduzidas. As pessoas acabam preferindo utilizar aplicativos de transporte do que propriamente o ônibus, e também nós vemos aí uma maior competição em empresas aéreas e, inclusive, vemos aí diversas vezes promoções em passagens aéreas que acabam impactando aqui no segmento rodoviário. Então, aqui sendo os 3 pontos negativos da Marco Polo. Alguns números: mais ou menos ali 62% da produção destinada para o mercado interno, como eu falei, uma concentração elevada, 23% da produção destinada para exportação e um pouco menos de 15% é realizada fora do Brasil através de controladas e coligadas. 68% de market share no segmento de ônibus rodoviários e 49% de market share em ônibus urbanos. As ações da empresa têm um PL ali em torno de 20 e um PVPA mais ou menos ali de 1,7, um valor de mercado de 3,6 bilhões de reais. Aqui só para mostrar aonde que a empresa tem coligadas e controladas. As principais controladas são a Polomex no México, aqui também tem uma controlada na África do Sul, a Volgren na Austrália e também na China. E entre as coligadas, a mais importante aqui é a New Flyer, né, que é uma empresa produtora de ônibus urbanos e é líder de mercado no Canadá e nos Estados Unidos nesse segmento. Aqui para mostrar, como eu falei, o crescimento da participação de mercado na produção brasileira, crescendo aqui então desde 2014 até o fechamento de 2018. Aqui a segunda colocada, como eu falei, a Car Induscar, perdendo participação de mercado entre 2017 e 2018. Histórico de produção de ônibus no Brasil. A gente pode ver que com a crise econômica a produção caiu bastante ali até 2016. 2017 teve uma leve recuperação e aí em 2018 sim a gente viu uma recuperação mais relevante do que anos anteriores, já demonstrando aqui uma retomada do segmento, principalmente no que diz respeito ao fornecimento para o mercado interno. Aqui os investimentos em relação a novas aquisições dos últimos anos, como eu falei, a aquisição da Volgren na Austrália, também da New Flyer, como eu falei, que é líder na produção de ônibus urbano no Canadá e nos Estados Unidos, e a Volare, quando a empresa entrou aqui na produção de micro-ônibus, já aumentando sua participação no Brasil, sendo as principais movimentações no que diz respeito a novos investimentos. Aqui as ações da empresa, já bem atrasada em relação ao Ibovespa, nos últimos 12 meses 2,5%, e o Ibovespa performando mais ou menos aí 28%, então as ações da Marco Polo uma variação abaixo do benchmark. Aqui em relação então aos resultados, um crescimento na receita operacional, puxado pelas receitas no Brasil, parcialmente compensada pelas exportações com grande contribuição da Argentina e impacto da crise no país vizinho. Destaques: aumento de 63% na receita da unidade Volare, que é de micro-ônibus, aumento de 37% na receita de carrocerias para urbanos, teve uma queda em rodoviários, mas sendo compensada aqui por urbanos. Produção da unidade no México saltou mais ou menos ali 182%, e tivemos o encerramento das operações da Metalpar na Argentina em dezembro. A empresa fechou as portas e acarretou em provisionamento para indenizações e processos trabalhistas aqui com a demissão de mais de 500 funcionários. Esses 3 últimos itens aqui, incluindo também rescisões com representantes comerciais, é o que acarretou aqui no impacto
na variação negativa do EBITDA e principalmente na queda do lucro líquido, mas vale ressaltar o aumento das vendas aqui impactando positivamente a receita líquida da empresa, tá certo? Então, em relação a Marco Polo é isso, nós não temos nenhuma recomendação no ativo nesse momento e vamos falar aqui então só um pouco sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós oferecemos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento. Temos também o plano Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só. Temos também o Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Caso queira conferir do nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis. Aqui você vai ter 3 opções. Clicando na CEMIG, basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu número de celular. Também tem algumas caixinhas se você possui algum investimento. Basta chegar lá embaixo, então, e baixar o relatório. Então, em relação a Marco Polo é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.